Fala galera, sejam todos bem-vindos à quarta e última live do Intensivão do Buy and Hold. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo certo por aí? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certo? Mandando um toque aí nos comentários. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Salve aí galera, Guilherme, meu parceiro aos investidores, Renato, Vitor, Manuel. Tamo junto, galera. Vamos me dando um toque aí se o áudio tá ok, se tá tudo bem aí. Fala aí, primos.buffett. Ó o cara. Show, galera. Vou começar introduzindo aqui a live. Então, para quem não sabe, esse é o nosso intensivão do Buy and Hold. O que foi isso? Foi uma sequência de 4 lives que eu decidi fazer aí com os temas que eu considero extremamente importantes, tanto para aqueles investidores que estão começando agora, quanto para aqueles que já investem há um pouco mais de tempo. E dentro dessas aulas, quais foram os temas que eu abordei? Na primeira live, a gente falou sobre como ter um mindset de sucesso, que daí a gente fala ali como ter uma estratégia sólida de investimento, como ter uma estratégia duradoura no longo prazo. A segunda live foi sobre como montar uma carteira de investimentos. Então a gente falou ali um pouco sobre definir objetivos, definir perfis de risco, definir macroalocações, microalocações. Deu um resumão sobre isso, como montar uma carteira, né? A live de ontem a gente falou sobre os erros mais comuns de quem faz o buy and hold. Então a gente falou bastante coisa do tipo, não copiar uma carteira, não conhecer a empresa que você está investindo, ir muito eufórico para a bolsa, não ter um objetivo muito claro e definido do que você quer fazer. Então esse foi o assunto de ontem. E no assunto de hoje é para ser uma live bem mais tranquila, deve ser mais ou menos como foi ontem, uns 30, 40 minutos, que basicamente eu vou responder todas as dúvidas que eu recebi hoje lá no meu perfil e que eu costumo receber nos últimos dias. Então eu selecionei algumas dúvidas que vocês me mandaram hoje e algumas que eu costumo responder sempre e que eu acredito que seja interessante a gente trazer aqui para a live. Então, tá feita a introdução. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. É legal pra caramba poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. A gente está mais próximo, a gente está interagindo aqui no chat, é bem legal. Então eu espero conseguir agregar alguma coisa a vocês. E o que eu espero que você aprenda com essa live de hoje, né? Eu quero te ajudar com as dúvidas que normalmente você tem. Então eu deixei aberto uma caixinha de pergunta lá sobre o que vocês queriam que eu falasse aqui, quais são as dúvidas de vocês. Recebi algumas e também selecionei algumas outras. Então a minha ideia é tirar todas essas dúvidas aqui hoje. Então beleza, acho que a gente já pode começar. Só entrando respondendo uma pergunta que o Vitor fez aqui, se essas lives vão ficar salvas. Já vou adiantar para vocês que vai ficar todas salvas, então se você perdeu alguma, se você não conseguiu assistir ou se você simplesmente quer assistir de novo, elas vão ficar todas lá no YouTube. Eu devo soltar na semana que vem, segunda, quinta, se eu não me engano, eu vou soltar um vídeo por dia. E além disso, vai ter um resumo. Então vai ter um PDF ali, para caso você não queira assistir a live inteira, porque elas deram aí mais ou menos 40 minutos, 50 minutos. Então se você não quiser assistir a live inteira, vai ter um resumo lá, um PDF, que você consegue baixar e simplesmente entender lá os temas que a gente abordou, os pontos que a gente abordou. Então vamos parar de enrolação e vamos logo para as perguntas, né? A primeira pergunta que eu recebi, eu trouxe aqui, se eu não me engano, são 15 perguntas. Então eu enumerei elas aqui e vamos começar. A primeira pergunta que eu recebi é o seguinte: BDRs, elas valem a pena? E já adianto para vocês que não, mas eu vou explicar o porquê. Inclusive eu tenho um vídeo lá no meu IGTV, depois se vocês quiserem ver, que eu trago algumas informações adicionais, mas eu vou explicar tudo aqui para vocês. Então, na minha opinião, elas não valem a pena. Por quê? Primeiramente, o que é uma BDR? Uma BDR funciona da seguinte maneira: um banco, ele tá aqui no Brasil, aí o que ele faz? Ele vai no exterior e compra a ação de uma empresa. Então vamos supor que ele foi lá e comprou, lá no exterior, comprou a ação da Apple. Aí o que ele faz? Essa ação que ele comprou, ela fica custodiada dentro desse banco, e esse banco ele pega e emite alguns recibos. E esses recibos são as BDRs que são negociadas aqui no Brasil e que recentemente tiveram a liberação lá da CVM para que qualquer investidor consiga ter acesso a esse tipo de investimento, né? E então, basicamente, o que é isso?
você não está investindo de certa forma na empresa, você está ali simplesmente negociando os recibos dela. Então, teoricamente, você não é sócio da empresa, então você está ali só com um recibo de como se você fosse sócio, mas na prática você não é sócio. Esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo é que existem poucas opções de investimento. Então você consegue ali, no máximo, algumas empresas e alguns REITs. Você não tem acesso a todos os REITs, nem a todas as empresas. E também ETFs que são investimentos bem legais lá no exterior. Você acaba não tendo acesso quando você investe em BDRs. Outro ponto negativo. Esse banco que está fazendo que está custodiando a ação, ele vai te cobrar uma taxa sempre que você receber dividendo. Então, de certa forma, você é tributado duas vezes, porque você é tributado direto na fonte lá, em 30%, e quando chega aqui, esse banco ele ainda te cobra uma taxa sobre esse dividendo que você recebeu. Então, você acaba tendo uma bitributação aí dos dividendos, né? O que não é interessante. E o último ponto aqui para fechar esse assunto das BDRs é que a liquidez dele aqui, dos BDRs em geral aqui no Brasil, são bem baixas. Se você pega ali uma Apple da vida, uma Microsoft da vida, é lógico que ela vai ter um nível maior de liquidez, uma liquidez um pouco maior. Só que mesmo assim, ainda continua sendo bem baixa. Então, às vezes você compara com o FIIs aí, que já tem uma liquidez bem mediana, assim, né? Tem BDRs que chegam a ser menor do que os FIIs. Então é bem complicado de se tornar sócio. Eu não recomendo. Hoje em dia é muito mais fácil você pegar e abrir conta lá na corretora, com alguns cliques aí, no máximo 24 horas. Você consegue abrir a conta lá e já está usando. Então eu aconselho vocês fazerem isso direto lá. Além de vocês terem acesso a diversos investimentos, além do que você tem aqui, realmente você está se tornando sócio da empresa. Além do que, quando você investe diretamente lá, o seu dinheiro efetivamente saiu do Brasil. Quando você investe em BDRs, não, o seu dinheiro continua aqui. Então, a sua ideia de investir no exterior é meio falha, porque o seu dinheiro acaba continuando aqui no Brasil. Então, basicamente é por isso que eu acredito que as BDRs não valem a pena. O segundo ponto aqui. Essa foi uma pergunta que eu respondi esses dias, mas que é bem interessante e é bem comum entre os investidores que estão começando agora. Que é o seguinte: no começo, compensa eu investir em empresas que distribuem dividendos, empresas de dividendos, dar um foco maior nessas empresas? Será que no começo compensa fazer isso? Então, qual que é a minha ideia sobre isso? Os dividendos nada mais são do que o que sobrou do lucro. Então esse dinheiro efetivamente está dentro da empresa, ele fica dentro do caixa da empresa. Então ele não é gerado do nada. Então, na minha opinião, os dividendos só fazem sentido quando você está ali já vivendo deles, né? Quando ele te gera uma renda passiva, quando você a renda passiva que o seu patrimônio está te gerando já é capaz de sustentar os seus gastos fixos. Então aí faz sentido você alocar um pouco mais em empresas de dividendos. Mas no começo isso não vai fazer tanto sentido. Por quê? Porque, de certa forma, você sempre vai ter que reinvestir os dividendos que você está recebendo. Então o fluxo que você vai estar tendo mensal, ali, trimestral, sei lá, você vai ter que reinvestir ele de qualquer jeito. Então é como se você, por exemplo, se você tem uma empresa lá que ela tá R$10 a cotação, no dia que ela for pagar os dividendos, ela tá pagando ali R$1, ela vai cair para 9. E você vai pegar esse R$1 que você recebeu de dividendo e você vai reinvestir nela. Então praticamente não vai fazer diferença nenhuma. A única vantagem do dividendo é a renda passiva que ele vai te gerar lá no futuro. No começo, não vai fazer diferença nenhuma. O que eu recomendo sempre a galera fazer? É fazer um mix desse tipo de empresa. Então você pegar ali empresas de dividendos, empresas de crescimento e tentar fazer uma divisão disso na sua carteira. Eu até falei um pouco sobre isso na live que a gente conversou sobre como montar uma carteira. Eu acho que é uma estratégia bem interessante. Você consegue mesclar ali bem as estratégias e consegue ter um bom retorno nisso. Você tem as empresas que vão estar te pagando os dividendos ali trimestralmente, semestralmente. E você também vai ter aquelas empresas que vão optar por reter um pouco mais do lucro e reinvestir nelas mesmas. Então você acaba tendo o melhor dos dois mundos ali, né? E lembrando sempre que é bem importante que vocês sempre no começo reinvistam o dividendo, porque isso é extremamente importante. Você está jogando de volta o dinheiro para lá, para os investimentos, para ele começar a render, os juros compostos começar a atuar sobre ele, e aí sim você ir construindo uma bola de neve que lá no futuro vai te gerar uma renda passiva. Então,
Basicamente é isso. Eu acho que isso responde bem sobre se a gente deve dar um foco maior no começo em empresas de dividendos. Eu acredito que não, e por esses motivos, né? A terceira pergunta que eu tenho aqui é como que se escolhe uma empresa para você investir? Para eu explicar isso, eu preciso voltar a um passo anterior, que é o seguinte: existem dois tipos de análise, né? Existe a análise top-down, que é aquela análise onde você vê as macroeconomias, vê o setor, para só depois você chegar na empresa. Então você faz uma análise indo do mais abrangente até chegar na unidade, que é a empresa. Então o foco maior é o macro, né? O foco maior da sua análise é o macro. E tem a análise bottom-up, que é justamente ao contrário. O foco maior é na empresa, independente do setor que ela está, no país que ela atua, como está a macroeconomia daquele país. E é essa segunda opção que eu escolho para fazer os meus investimentos. Então, para mim, uma empresa boa num setor ruim faz sentido. Não me importa tanto isso. Então, só dando um exemplo aqui para vocês. A Raia Drogasil. A Raia Drogasil é uma excelente empresa, apesar de eu não ter ela em carteira, mas ela é uma excelente empresa que está inserida dentro de um setor difícil. Ela está inserida ali no setor de varejo, que daí ela precisa, as margens delas caem, ela tem que ganhar na escala. Então é um setor um pouco mais complicado, mas apesar de ser uma boa empresa, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês, que na análise bottom-up, o seu foco maior está na empresa e não em si no setor que ela atua ou no país que ela está. Então, basicamente é isso. Dito isso, eu não me importo muito com o setor da empresa. Então, sendo bem sincero, eu nem costumo olhar muito que setor que ela está inserida, como que funciona esse setor. Não é uma coisa que eu vejo que traz tanta importância. Eu acho que o melhor é focar na empresa. Mas para dar um norte para vocês, como eu já respondi, se eu não me engano, em outra live, o ideal é que você escolha as empresas em setores perenes. O que são setores perenes, tio? Aquelas empresas aqueles setores que daqui 20, 30 anos, elas ainda vão existir e vão ser lucrativas e vão ter bastante gente usando. E que setor são esses? O setor bancário, que provavelmente vai existir daqui 20, 30 anos. O setor de energia, setor alimentício, setor de saneamento, apesar de as empresas de saneamento aqui no Brasil serem todas estatais, mas é um setor que pode ser interessante lá para o futuro, que ele vai continuar existindo e provavelmente vai continuar tendo uma aderência. As pessoas ainda vão precisar desse tipo de serviço lá no futuro. E todos os outros que eu falei, setor bancário, de energia, alimentício, parte de saneamento. Então, basicamente, isso é um setor perene. E é nesse tipo de setor que você deve buscar investir. Porque não adianta nada você investir na melhor empresa de tal setor, sendo que aquele setor talvez não exista daqui a alguns anos, ele seja extinto, não faça mais sentido existir ele. Então, foco em setores perenes. Já emendando uma outra pergunta que tem mais ou menos relação, é o seguinte: quantos setores é recomendado se investir? Então, o que eu tenho a falar sobre isso? Como eu falei, eu não escolho muitos setores, eu costumo olhar mais para as empresas, eu acho que faz mais sentido. Então, eu não fico tão atento a isso. Estou investindo aqui em 8, 7, 10 setores. Eu acho que isso não importa muito. Eu costumo olhar mais para as empresas. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 7 setores na minha carteira. Eu não anotei aqui quais são, mas sei lá, eu consigo chutar alguns aqui: setor bancário, setor financeiro, alimentício, energia, varejo, sei lá, não lembro mais de nenhum, mas pelo que eu dei uma olhada aqui, eu tenho 7. Então, se você quer pegar como base aí, leva esses 7, 8, sei lá, 8 setores no máximo. E também um parâmetro que você pode ter é o seguinte: a sua tranquilidade. Se você se sente bem investindo em 10 setores, em 15, beleza. O importante é você se sentir bem, você deitar na cabeça no seu travesseiro e ficar tranquilo, conseguir gerenciar esse risco, né? Então, basicamente é isso. Eu não me atento muito a isso, mas já deixando como parâmetro para vocês, eu tenho 7 setores diferentes. E aí, galera, tá dando para entender bem aí? Tá tudo certo? O áudio, o vídeo? Vão deixando aí nos comentários para eu saber que tá tudo ok. Tô indo muito devagar, se tiver também, ou muito rápido, fala aí.
Beleza, vou continuar. Então, essa foi a quarta pergunta. Quantos setores a gente deve investir? Foi inclusive uma pergunta que eu recebi numa live, mas eu não consegui responder, porque durante a live aqui é meio difícil ficar de olho sempre no chat, mas consegui trazer agora aí para vocês. Agora, beleza, agora uma pergunta sobre investimentos no exterior. Uma pessoa perguntou assim, por que os ETFs no exterior são tão bons? Já fazendo também o meu jabá aí, inclusive eu tenho um vídeo lá no meu YouTube sobre isso, então depois aí eu vou compartilhar com vocês o meu canal lá no YouTube, vocês acompanham lá que sempre tem conteúdo, eu tô tentando soltar aí uns 2 vídeos por semana e tô tentando movimentar um pouco mais, então conto com vocês lá. Então, o primeiro ponto positivo dos ETFs lá no exterior para mim, já diferentemente dos daqui, é que lá os ETFs eles distribuem dividendos. Como que funcionam os ETFs aqui? Só para vocês fazerem esse contraste. Aqui, os ETFs, eles não distribuem dividendos. Então, na verdade, as empresas distribuem, só que esses dividendos, quando chegam no ETF, eles já são reinvestidos nele mesmo. E isso é refletido no valor da cota. Então, é como se a cota fosse inflando cada vez mais conforme você vai recebendo os dividendos. E a única maneira do sócio ele ser remunerado, no caso dos ETFs, é vendendo as suas cotas. Então, o que acontece? A partir do momento que ele vende, ele tem que pagar um imposto de renda de 15%. Então, de certa forma, vocês entendem que para ele ser remunerado, ele é tributado em 15%? Então, eu acho que é o principal problema dos ETFs aqui no Brasil. É por isso que eu acho que não faz sentido investir neles aqui, porque como eles não distribuem renda passiva, quando você chegar lá no ápice dos seus investimentos, lá que a sua renda passiva já é capaz de te sustentar, você vai ter que vender as suas cotas dos seus ETFs. E eu acho que isso não faz sentido, pelo menos não na minha filosofia. Minha filosofia, eu quero que meu patrimônio gere uma renda passiva, não que eu tenha que desfazer do meu patrimônio. Então esse é o principal problema dos ETFs aqui no Brasil. E lá no exterior é o oposto, ou seja, lá eles distribuem dividendos. Então lá, para quem faz a estratégia do buy and hold, faz bastante sentido investir nessas empresas. Por quê? Porque a gente tem diversas empresas excelentes lá. Então a gente tem, sei lá, Apple, Microsoft, Johnson, Procter Gamble, que são acho que as maiores posições do S&P 500. Então, você tem diversas opções excelentes. E quando você investe em algum ETF que replica o índice, lá por exemplo o VUL, que é um ETF que eu tenho, que ele replica o índice S&P 500, você está exposto a todas essas empresas. Então você está exposto às 500 maiores empresas listadas lá na Bolsa Americana. Então você consegue pegar muita empresa top no meio disso, nesse bolo. E outro ponto é que você não precisa também ficar gastando muito tempo estudando as empresas lá. Às vezes você não tem tempo ou você simplesmente quer ali replicar o índice, você não quer perder tanto tempo estudando as empresas. E foi mais ou menos essa a minha estratégia quando eu comecei a investir lá. Eu optei por investir nos ETFs primeiro, replicar o índice e só depois começar a estudar as empresas efetivamente, estudar elas individualmente para eu ver qual que ia compor a minha carteira. Por enquanto, hoje lá no exterior eu tenho o VUL, que ele replica o índice S&P 500, e tem o VNQ, que ele replica o índice dos REITs. Se eu não me engano, são 181 REITs, que é mais ou menos parecido com os fundos imobiliários aqui no Brasil, mas com algumas diferenças, é claro. Então acho que eu consegui responder bem, porque os ETFs lá no exterior fazem sentido, eles são bons. É basicamente porque eles distribuem dividendos e as empresas lá são tão boas que você consegue justamente replicar o índice e ter um resultado bom disso, né? Ainda mais impulsionados pelas empresas de tecnologia que estão lá, sempre lá em cima, né? Você vê aí sempre no jornal falando que as empresas estão chegando na máxima histórica. Esses dias aconteceu com a Amazon, com a Apple. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena. Beleza, agora uma pergunta que eu lembro de ter recebido lá no começo, acho que talvez uma das primeiras perguntas que eu recebi aqui no Instagram, no Tio Buffett, e eu recebi ela de novo hoje, que é o seguinte: comprar casa ou alugar? Qual que é a melhor opção? Então, antes de mais nada, eu queria falar que essa opinião é bem pessoal, então varia de pessoa para pessoa. Eu acho que é o seguinte, é uma questão bem mais sentimental do que financeira. Porque quando você vai analisar friamente os cálculos, os gastos, na maioria das vezes compensa você alugar. Você vai ter um custo menor só fazendo um aluguel sei lá, de um apartamento, de uma casa. E só que tem toda a questão sentimental, de você ter um lugar para ser seu, de você ter ali um espaço seu, um lugar do jeito que você quer, exatamente como você quer.
Então tem que fazer colocar na balança o que vale mais a pena, se é a parte sentimental ou se é a parte financeira. Como eu falei, na maioria dos casos eu acredito que o financeiro, na maioria das vezes, vai compensar mais se você alugar do que você comprar, mas é bem pessoal. E um ponto que vale a atenção aqui é que os planos mudam, né? Os planos das pessoas. Então, o que acontece? Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas se casam e estão ali, acabaram de se casar e planejam ter um filho, dois filhos, sei lá. E elas vão lá e financiam uma casa. Então, pega um financiamento lá de, sei lá, 30 anos, 40 anos. Só que a vida das pessoas muda muito rápido. Então, o que acontece? Elas podem passar a querer, sei lá, de um filho que ela queria ter, ela quer ter dois, três, ou sei lá, ela quer mudar de cidade. E quando ela financia um apartamento, uma casa, ela tem uma dívida ali com ela, uma raiz ali com ela que vai ficar ali enraizada até ela. Lógico que ela pode se desfazer disso, mas na teoria vai ficar enraizada ali para sempre. Então a pessoa fica meio presa a esse imóvel, essa casa, esse apartamento. Então vale pensar nisso também. É uma pergunta que foge um pouco aqui dos investimentos, eu acho que é uma coisa mais de planejamento, sei lá, planejamento financeiro, mas é legal responder também. Tá, sétima pergunta. A sétima pergunta eu tenho recebido muito nos últimos dias, que eu tenho falado bastante dessa empresa, que é a Ambev. Então muita gente me pergunta, fala assim, tio, por que ter Ambev na carteira? Se é uma empresa que você não espera tanto crescimento dela. Então, qual que são os pontos positivos que eu vejo da Ambev? Ela, para mim, é uma excelente empresa. Ela é uma empresa aí, líder de mercado. Ela tem um market share aí excelente. Cerca de, se eu não me engano, são 60% do market share de cervejas. Então, ela tem diversas marcas fortes. Então, tem as mais comuns. Tem agora que ela está indo para uma pegada um pouco mais artesanal. Então é uma empresa excelente, com várias marcas, um market share absurdo. E é uma empresa que ela tem uma qualidade muito acima das outras. E o que isso acontece? Quando uma empresa ela tem pouca variação nos resultados, ela varia pouco, então é esperado que ela continue ali no patamar dela, que ela não cresça e nem diminua tanto, que ela continue ali no patamar dela, isso traz uma segurança para a sua carteira. Então é importante você saber o que cada empresa da sua carteira vai te trazer, vai combinar para a sua carteira ser uma carteira boa. A Ambev, na minha opinião, ela é uma empresa que vai te trazer segurança. Então, quando, por exemplo, o Ibovespa está caindo, sei lá, 10%, a Ambev ela segura a sua carteira. Então, ela ajuda a sua carteira a cair 5%, por exemplo. Então, é uma empresa que vai te trazer segurança no longo prazo. E o mercado não é bobo, o mercado ele precifica isso. E como que ele precifica isso? Se você dá uma olhada na relação de preço-lucro da empresa, você vai ver que é um número muito elevado. E também o dividend yield dela é um pouco mais baixo. Isso é o mercado sinalizando que ela é uma empresa que tem uma qualidade acima do normal. Que apesar dela não crescer, não ter previsão de crescimento para os próximos anos, para o futuro, um crescimento tão acentuado, ela é uma empresa que vai te trazer uma certa segurança na sua carteira. Então esse é um motivo de eu ter ela na carteira e de eu gostar tanto dela. Aí voltando no que eu falei, é importante você ter um mix desse tipo de empresa. Então você tem empresas de crescimento, você tem empresas de dividendos, você tem empresas que têm uma qualidade maior, que vão te trazer uma segurança maior. Então quando você faz todo esse mix, você acaba diminuindo o risco da sua carteira, né? Então o risco que você tinha, ele vai aos poucos diminuindo. E é dessa forma e é por isso também que eu considero que diversificar é a melhor forma de se proteger. Porque quando você investe em vários tipos de empresa, em vários lugares, em várias classes de ativos, o risco da sua carteira acaba diminuindo bem. Então, basicamente é isso. É por isso que eu tenho a Ambev, pela segurança que ela traz, pela tranquilidade e pela pouca variação nos resultados. Ela está sempre ali mantendo o que se espera dela, né? E vale lembrar também que não é porque a empresa não tem uma previsão de crescimento, que ela já tem um market share um pouco maior, que ela não vai crescer. Ela simplesmente pode ignorar tudo isso e crescer, nada impede, né? Então é bom sempre ficar atento a isso, né? Aí agora uma pergunta meio zoeira, mas que pode ter um fundo de verdade, é se dá para ter o IBR na carteira.
Na verdade, aqui a gente pode riscar o IBR e colocar qualquer empresa aí mediana, né? Mediana para ruim, na verdade. Então é o seguinte, como eu falei em alguma das lives aí, dá para se ter tudo na carteira, desde que você saiba administrar o risco. Então se você quiser ter o IBR na carteira, o que você vai fazer? Você não vai pegar lá vai pegar e vai aportar 50% da sua carteira nela. Você vai alocar ali, sei lá, 1, 2, 3% no máximo. Não vai ter uma porcentagem muito grande da sua carteira. Então, você fazendo o gerenciamento dos riscos, você consegue ter tudo que você quiser, desde que, como eu falei, você faça o gerenciamento desse risco. E um ponto que eu trago aqui para vocês é se realmente vale a pena você investir nesse tipo de empresa, né? Porque é o seguinte, a chance de você, por exemplo, vamos supor lá que você alocou, sei lá, 1% do seu patrimônio, sei lá, R$ 1.000, e essa empresa teve lá uma valorização que ela dobrou de valor. Cara, você vai ter, sei lá, R$ 2.000. Então, sei lá, talvez não vale a pena, não faça tanta diferença assim para você ficar fazendo essas operações com risco um pouco maior. Talvez valha a pena você simplesmente aportar na sua carteira normal e em empresas boas. Então, acho que vale esse questionamento quando você resolver investir nesse tipo de empresa, em empresas que talvez não tenham uma qualidade tão boa. E outro ponto, eu acho que é o seguinte, se você quer correr risco, se você quer aumentar o risco da sua carteira, cara, vai para uma empresa que vale a pena você aumentar o risco, né? Não vai para uma empresa mais ou menos. Então, é o seguinte, eu quero aumentar o risco da minha carteira, tô aqui tranquilão, quero aumentar o risco. Pô, vai lá e investe na Tesla, por exemplo, uma empresa que a gente tá vendo que tá revolucionando aí o mercado, que ela tem um risco grande, só que ela é uma empresa que vale a pena você arriscar. Não vai investir em Oi, por exemplo. Oi é uma empresa que está em recuperação judicial, tá rolando alguns assuntos sobre outra empresa comprar ela. Mas, cara, ela é uma empresa que está ali já há um certo tempo na bolsa, não vem respondendo bem. Então, cara, se for para correr risco, vai correr risco de uma empresa que vale a pena, né? Eu acho que isso é essencial. Beleza? Então essa foi a nossa 8ª pergunta. Se dá para ter uma empresa aí, no caso a Oi, na carteira. Então dá para ter tudo, desde que você saiba gerenciar o risco, né? Próxima pergunta. Qual eu opto? Pelas ações ON, as que tem final 3, ou pelas ações PN, as que tem final 4? Então é o seguinte, esse é um assunto bem polêmico, só que eu não quero adentrar muito nesse assunto, eu quero responder ele de uma forma mais sucinta, que é o seguinte. Eu quase sempre opto por ter as ações ON. Por quê? Porque essas são as ações que os acionistas, que os controladores normalmente têm das empresas. Normalmente não, são as ações que os controladores têm da empresa. Então se você vai ver aí a posição acionária aí das empresas, a maioria dos controladores só tem ON e deixa ali, quando a empresa tem PN, uma porcentagem muito baixa. O que isso quer dizer? Que os controladores, eles têm as ações ON, eles só têm as ações ON. E como a gente investe para o longo prazo, para, sei lá, para 20, 30 anos, eu acho que faz bastante sentido a gente ter as mesmas ações que os controladores têm. A chance de você se ferrar, acontecer alguma coisa, é bem menor. Então, para quem lembra aí, por exemplo, da Vale, a Vale tinha até um certo tempo atrás, ela tinha ações PN e ela fez a conversão, né, para as ON. E nesse período, se eu não me engano, os acionistas eles foram diluídos em 8 vezes. Então, isso mostra que as empresas costumam punir, de certa forma, quem tem as empresas ON. Não necessariamente punir, mas elas não beneficiam como as pessoas que têm as ações ON. E eu já trazendo mais um fato aí que vai estar para acontecer, a Vivo, se eu não me engano, ela vai fazer essa conversão também. Eu não sei que pé que tá, mas eu lembro que ela vai para o novo mercado e então ela vai passar a ter só as ações ON. Então as ações PN vão ser convertidas em ações ON e vamos ver como é que vai ser essa diluição aí, né? Vamos ver se vai rolar. Então, beleza. Quando você tem as mesmas ações do controlador, você acaba diminuindo o seu risco também. Porque, como eu falei, você tem uma chance menor de tomar no nariz, né? Então, é o seguinte, você acaba diminuindo o risco. Só que nem sempre é possível você ter as ações ON. Quando que não é possível? Quando a liquidez da ON é muito baixa. Em que empresas que acontecem isso? Uma que eu lembro aqui, inclusive eu tenho, que é a Itaúsa. A Itaúsa 3, ela tem uma
ela tem uma liquidez muito baixa comparado à PN, né? A Itaúsa 4. Então, no caso, eu tenho a Itaúsa 4, porque eu acho que faz mais sentido, né? Pra mim. Porque muita gente fala assim, ah, mas liquidez, quando você faz o buy and hold, não é importante liquidez. Só que as pessoas pensam na empresa quando ela tá boa, quando ela tá ali ok e que tá tudo certo com ela, os resultados estão bons, ela tá entregando o que ela se propôs a entregar. Só que se em algum momento essa empresa começa a ficar ruim, se ela já tem uma liquidez baixa quando é boa, imagina quando ela se tornar uma empresa ruim. Você não vai conseguir sair da empresa, ou se você conseguir, você vai ter que vender ali por um preço muito diferente do mercado, muito diferente do que você pagou. Então, eu busco sempre optar pelas ON, nem sempre é possível. Quando não é possível, eu opto pela mais líquida. Então, no caso da Itaúsa, é Itaúsa 4. No caso das empresas que têm Unity, normalmente a liquidez da empresa ela fica toda na Unity. Então, cara, se você está investindo numa empresa que tem Unity, não inventa de querer comprar a ON, de querer comprar a APN, vai na Unity que você vai ficar bem mais tranquilo, você vai conseguir ter uma liquidez bem melhor do que nos outros ativos e você não vai ter preocupação no longo prazo, você vai ficar bem mais tranquilo. Basicamente é isso, então, que eu tenho para falar sobre ação ON e PN. Tá. A próxima pergunta, pergunta 10, é sobre quantas empresas dá para ter do mesmo setor. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante também e a resposta depende. Depende do quê? Depende do tamanho da sua carteira. Se você tem uma carteira, sei lá, de seis ativos, vamos supor, não dá para você ter 3 ações de uma empresa do mesmo setor, você fica muito exposto. Então vamos supor ali que você tem 6 ações e você tem Engie, EDP e Equatorial. Cara, você tá com 50% do seu patrimônio alocado no setor de energia. Vamos supor que por algum motivo aí passa por uma crise, vem alguma tributação nesse setor ou algo do tipo, que faz com que as empresas, sei lá, passem a ter resultados ruins de uma hora para outra. O que você vai fazer? Seu patrimônio está ali 50% alocado. Então, é difícil. Então, como eu falei, depende do tamanho da sua carteira. Se você tiver uma carteira ali um pouco mais parruda, um pouco maior, você consegue ter até ali 3 ações de um determinado setor. Pode pegar como exemplo essas 3 que eu falei aí, a Engie, a EDP e a Equatorial. Então, você consegue ali ter essas 3 empresas. Eu, na minha carteira, o máximo que eu tenho, se eu não me engano, são 2. São 2 empresas por setor, acho que eu não tenho alguma que eu tenho 3, pelo menos não estou me recordando. Mas basicamente é isso. Eu acho que é interessante você não ter mais do que, sei lá, ali 8, 10% de cada ativo na sua carteira. Então é importante você ficar ali bem atento a isso, né? Para você não ficar muito exposto a um setor. Os 10%, 8, 10% que eu falei é em relação a cada empresa. E é aquilo que eu falei para vocês também, né? O que você se sentir tranquilo, a carteira sua é pessoal. Então se você, sei lá, se você tiver 50% do seu patrimônio em um setor específico e se você ficar tranquilo com isso, beleza, toca o pau, continua assim. Só que eu tô dando um exemplo meu, eu não faria isso, eu acredito que eu ficaria muito exposto a um setor se eu tivesse metade do meu patrimônio todo nele, metade da minha carteira, né? Beleza, agora aqui uma pergunta um pouco mais complexa, que é o seguinte: como analisar uma empresa? Essa eu percebo bastante também, acho que eu vou até gravar um vídeo lá no YouTube para ficar um pouco mais claro para vocês sobre como eu faço, qual é o passo a passo que eu faço, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Não vou entrar muito em cada tópico, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo para também não ficar muito na teoria aqui. Mas como que funciona? Basicamente, eu analiso 4 pontos quando eu vou analisar uma ação. Eu olho para 4 pontos macros assim, né? Então eu olho para a governança corporativa, os fundamentos da empresa, o case da empresa e as vantagens competitivas dela. Então dentro de cada um desses tem diversos outros fatores que eu olho, mas de modo geral são esses. Aí vamos lá, dentro de governança corporativa, o que eu olho? A governança corporativa você não consegue analisar ela diretamente, então você faz uma análise indireta. O que isso significa? Com base nas medidas que a governança da empresa te proporciona, você avalia ela. Então vamos lá, se a empresa tem tag along, é um sinal de uma boa governança, é um sinal de que a governança se preocupa com o acionista minoritário. Se ela está num segmento de listagem legal, como sei lá, o Novo Mercado, que é o maior nível de segmento de listagem, é um sinal que a empresa se preocupa também com o acionista minoritário. Se
sei lá, se ela não tem o governo no meio, é uma boa opção na minha avaliação também. Então, eu não gosto muito de empresas que tem participação do governo, que tem o governo como acionista, sei lá, minoritário, mesmo que seja. E um outro ponto legal também de se aprender, de se buscar saber, é o histórico da governança. Que é o seguinte, muitas vezes as empresas, se você jogar no Google lá, sei lá, o nome da empresa e colocar notícias, você vai ver as notícias lá falando que a empresa estava envolvida com, sei lá, com um rolo na Lava Jato, ou com um rolo de propina, ou qualquer outra coisa. Então é legal sempre ali você dar uma procurada, você procurar jogar o nome da empresa e ver as notícias, ver se tem alguma coisa relacionada à governança. Eu costumo fazer isso porque é bem interessante. Inclusive, muita gente, se eu não me engano, me pergunta da Ipera, Hype, né? Me pergunta sobre ela e muita gente não sabe que ela tem alguns rolos aí de governança. Então eu sempre mostro o print, eu coloco lá no Google o nome da empresa e ponho as notícias, então só tem notícia ruim, tá? A empresa confirma pagamentos ilícitos, segunda fase tanta fase da Lava Jato investiga a empresa. Então é sempre importante ali você dar uma olhada nesse tipo de notícia para acompanhar, para ver como é que tá, né? Porque às vezes você tá ali jurando que a empresa é boa e tal, e ela tá ali metida em um rolo que pode te prejudicar no longo prazo, né? Beleza, resumindo, esses foram os pontos da governança corporativa. Aí dentro de fundamentos, o que eu olho? A consistência dos resultados. Eu vejo se é aquela empresa que costuma ir aumentando o lucro, ir aumentando receita, ou pelo menos mantendo ali algo mais estável, ou é aquela empresa que trimestre dá lucro, que ano dá lucro, um ano dá prejuízo, no outro dá lucro, no outro é prejuízo, que esse tipo de variação não é muito legal para os acionistas, então procura uma empresa ali que tem uma consistência maior nos resultados. Procura uma empresa que tem margens boas em operações, então ela tem uma margem EBITDA ali legal, tem uma margem líquida legal, que isso é uma forma de proteger a própria empresa, né? Então a empresa tem uma margem ali para ela arriscar mais, errar mais e que não vai afetar tanto nos resultados, né? Então é um ponto legal que eu vejo. E um outro ponto que é essencial é você acompanhar se a empresa ela está fazendo o que ela diz que ela vai fazer. Então, por exemplo, assim, se a empresa tem uma estratégia de, sei lá, de reter os dividendos para reinvestir nela mesma. Só que aí, em algum momento, ela começa a lhe distribuir dividendo, e distribuir todo lucro, todo lucro, todo lucro. E você fala, pô, mas a ideia da empresa não era crescimento, não era reinvestir nela mesma. Então, é importante sempre estar atento se a empresa está seguindo o que ela fala que faz, né? Eu acho que esse é o último ponto da parte dos fundamentos da empresa. Aí entrando dentro do case. O case eu falei um pouco, entendendo o case da empresa. Eu falei um pouco sobre isso na live de ontem, que é o seguinte, é importante você no mínimo entender como a empresa funciona, como ela ganha dinheiro. Então, muita gente investe nas empresas e simplesmente não sabe o que ela faz. Então, às vezes eu recebo umas perguntas tipo assim, comprei VEG, mas me explica aí o que ela faz. Então, cara, se você tá com essa mentalidade, você tá fadado ao fracasso, sendo bem sincero. Porque se a empresa começa a cair, você não está embasado ali do que a empresa faz, como que ela anda e por que ela está caindo, ou talvez se ela caiu porque se tornou uma empresa ruim, ou ela está caindo simplesmente porque o mercado está precificando assim. Então, é importante você sempre estar embasado, entender pelo menos no mínimo como funciona a empresa, né, e como ela ganha dinheiro. Aí falando um pouco também de vantagens competitivas, o que é isso? Algumas coisas que eu costumo analisar é o seguinte, a análise SWOT da empresa, então as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, é bem legal ver isso, você botar isso num quadro, depois se você não sabe como é que funciona, coloca aí análise SWOT, SWOT, que você vai entender melhor do que eu estou falando. Então basicamente você faz uma matriz assim, onde você vê as fraquezas, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que a empresa tem. Então basicamente é isso. É legal também ver as forças de Porter, que basicamente fala se a empresa se ela consegue ter um grau de competitividade com as outras empresas, se ela consegue negociar com os fornecedores, se ela consegue negociar com os clientes, se ela tem uma ameaça de novos entrantes. Então é bem legal dar uma olhada nisso também. Então joga aí no Google forças de Porter. Sobre isso, sobre o ponto da análise, eu acho que é isso. O Guilherme perguntou aí, onde eu encontro essas informações
sobre os fundamentos da empresa. Cara, basicamente todas as informações sobre a empresa você encontra no site de RI dela. Então o que você faz? Você joga aí no Google o nome da empresa RI. Aí nisso você vai ser redirecionado lá para o site de RI da empresa, que é o site de relacionamento com os investidores. E lá tem todas as informações. Então tem todos os estatutos, toda a parte de, sei lá, capital social da empresa, como que funciona, os principais documentos, os últimos resultados, na verdade os últimos não, todos os resultados da empresa. Então é legal você pegar aí os últimos resultados e dar uma olhada, dar uma lida, tentar entender como é que funciona, pelo menos ler lá para ver como é que funciona. Tem bastante também documentos institucionais que você consegue entender como é o case da empresa, como ela ganha dinheiro, é bem legal. Então dá uma procurada aí, é só você jogar o nome da empresa no Google mais RI. Então, sei lá, Ambev RI, você já vai achar. Beleza, então galera, fechamos esse ponto de analisar uma empresa. Alguém tem uma dúvida aí? Se tiver dúvida, vai jogando aí nos comentários, que conforme eu for parando, eu vou tirando as dúvidas. Então vamos aqui para a 12ª pergunta. É o seguinte: vale a pena assinar uma carteira? Vale a pena você contratar uma empresa de research e usar a carteira recomendada deles? Então, depende. Depende do quê? Se a sua ideia é ter uma carteira ali para você servir como base ou algum relatório para você ter como base, para você começar a aprender, começar a entender como que se analisa uma empresa, show, beleza, faz total sentido. Só que se for para você simplesmente copiar essa carteira, não vai ser legal. Por quê? Porque se começar a cair essas empresas, se a cotação começar a cair, a chance de você se apavorar e vender tudo na baixa é extremamente grande. Por quê? Porque você não vai saber o que te fez comprar, você não vai saber o papel daquela empresa lá dentro da sua carteira. Então vamos supor, a empresa lá recomendou que você compre Ambev. Aí você vê a Ambev lá nos últimos tempos lá só caindo, e você fala assim, pô, mas a Ambev, ela tá caindo aí, não tem projeção de crescimento e tal, o que eu faço? Por que eu tenho ela na carteira? Vou vender. Então muitas vezes você acaba vendendo, se desfazendo de empresas boas simplesmente porque você não conhece a empresa, você simplesmente está copiando a carteira de outra pessoa. Então eu acredito que depende se você for usar isso para você adquirir mais conhecimento e conseguir desenvolver a sua aptidão para analisar as empresas, show, eu acho que faz total sentido. Mas é importante sempre ter isso em mente, que a ideia não é simplesmente você copiar, você entender o que aquela empresa, por que aquela empresa está na sua carteira, né? Qual que é o papel dela na sua carteira. Acho que matamos esse ponto, essa questão. A próxima pergunta é o seguinte: balancear a carteira no começo ou só no final? Só no final eu entendi assim como lá no final do patrimônio ou lá no final que você esteja no acúmulo do patrimônio. Então isso depende bastante, por quê? Porque é o seguinte, quando você desbalanceia a sua carteira, ou seja, quando você define que você vai ter 10% da empresa e você tem 30%, por exemplo, você está adicionando riscos na sua carteira, você está aumentando os riscos dela. Então depende se você quer correr esse risco. Então se você quer correr esse risco, faz sentido você deixar um pouco mais para frente para rebalancear. É super tranquilo, super normal. Só que é importante ter em mente que o risco da sua carteira está aumentando por você desbalancear ela, né? Então é importante ver se você quer correr esse risco ou não, qual que é a sua sensibilidade a esse risco. O que eu recomendo vocês fazerem? O que eu faço também, como quem acompanha o meu quadro lá no YouTube sobre como eu invisto o meu dinheiro, vai saber disso. Que eu costumo optar sempre por investir nas empresas que estão ficando mais para trás na minha carteira. Então, vamos supor, sei lá, eu tenho 10% de Ambev e por acaso ela caiu e, sei lá, ficou com 5%. E ela é a empresa que está mais para trás. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dar uma ênfase maior nela, vou reaportar nela até que ela volte para o patamar que eu queria. Então, eu costumo fazer sempre isso, sempre aportar nas que estão ficando para trás. E é o que eu recomendo vocês fazerem. Por quê? Porque você continua controlando o risco da sua carteira, você não tem essa variação do risco, e porque lá no futuro vai ser muito mais fácil. Por exemplo, se para uma carteira que você tem, sei lá, 10 mil reais, é muito mais fácil de você mudar o rumo dela do que uma carteira que você tem 1 milhão. Então você vai ter que fazer aportes muito maiores, muito mais pesados para você conseguir mudar ela de direção lá no futuro, né?
Então eu recomendo vocês fazerem isso desde o começo. E outra coisa também, não precisa ficar neurótico com isso. Ah, eu defini que a empresa tinha que ter 10% e eu tenho 8, eu tenho 9. Pô, não precisa ficar também perturbado por isso. Pode viver a vida normal. Desde, é claro, que você não fique muito pensativo com isso, que isso seja tranquilo para você, que você consiga viver tranquilamente com isso, né? Show, acho que é isso. Essa foi a 13ª pergunta. E a última pergunta, a 14ª, é o seguinte. O que eu recebi foi o seguinte. Se a empresa, se o preço segue o lucro da empresa, como que a Tesla subiu tanto não dando lucro? Então, o que eu tenho a falar sobre isso? Eu não sou nenhum entendedor da Tesla, não sou investidor dela, não conheço muito bem o case dela. Mas o seguinte, empresas que têm um crescimento acelerado, a análise é um pouco diferente. O que isso significa? Que quando uma empresa está crescendo ali muito, muito, como a Tesla veio fazendo esse ano, o que você tem que olhar? Você tem que olhar a receita ao invés de olhar o lucro. Porque a receita para esse tipo de empresa é muito mais importante. Porque ela está numa fase ali que ela está testando o produto dela, ela está testando o modelo de negócio dela. Então o dinheiro que está entrando é muito melhor do que o que está sobrando lá no final. Então, conforme for aumentando conforme for aumentando a receita, ela vai conseguir definir a escala dela, aumentar a escala dela, e aí sim vai começar a gerar lucro. Então, nesse tipo de empresa que tem um crescimento um pouco mais acelerado, o importante é a gente olhar a receita dela e não tanto o lucro, né? E o lucro ele vai ser só importante lá no futuro, quando a empresa ganhar escala, quando ela se consolidar no mercado, no setor que ela está atuando, no modelo de negócio dela, quando fechar e ficar uma empresa redonda. Então nesse momento, o lucro sim vai fazer bastante sentido você acompanhar. Mas em momentos de crescimento é mais importante olhar o crescimento da receita, na minha opinião, é claro, né? E outro ponto sobre a Tesla é que essa regra aí da cotação seguir o lucro, ela acontece no longo prazo. Então, sei lá, 10, 15, 20 anos. Nesse período aí sim você consegue ver essa correlação essa relação entre o preço e o lucro. Preço e o lucro não, entre o lucro e a cotação, né? Então é isso que você consegue ver no curto prazo. A Tesla, se eu não me engano, no começo foi durante esse ano que ela teve esse boom aí, né? Então, sei lá, a gente tá aí 10 meses praticamente, 9 meses. Então, talvez essa relação não exista, seja mais especulação. Porque o que acontece? Como eu falo pra vocês, no curto prazo, a Terra é terra sem lei, ninguém sabe nada, ninguém sabe se vai subir, se vai cair. Quem fala que sabe pra você tá simplesmente dando um chute, que ele tem ali 50% de chance, falar que vai subir ou cair, porque quem manda na real é o longo prazo. No longo prazo, aí sim a empresa tende a acompanhar o lucro tende a acompanhar a cotação. A cotação tende a acompanhar o lucro, na verdade, né? Só para fechar esse assunto também, a Tesla, as pessoas têm uma grande expectativa com ela, né? Que ela vai ser uma empresa boa, que ela vai ser uma empresa bem rentável, que ela está inovando no mercado, né? Então isso faz com que o preço se distorça um pouco. As informações estão transitando muito rápido e faz com que o preço distorça um pouco no curto prazo. Então, como eu falei, o foco é lá no longo prazo. No longo prazo, se a empresa se tornar uma empresa boa, ela vai começar a evoluir cada vez mais a cotação. Então é bem isso que eu falo para vocês. Eu fui entrando um pouco também no risco que eu falei. Se for para investir em uma empresa que você queira, sei lá, aumentar o seu risco, vai para uma empresa boa, vai para uma Tesla da vida, uma empresa que está inovando no mercado, que está crescendo aí, né? Que, se não me engano, a Tesla, acho que ela foi a maior montadora de veículos aí, de veículos elétricos. Então, cara, vai para uma empresa que realmente vale a pena você investir, né? Você correr esse risco. Então, galera, chegamos ao fim aqui das nossas perguntas. Respondi 14 perguntas para vocês. 50 minutos de live. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou aí, manda aí nos comentários. E é isso. Enquanto isso, eu já vou fazendo um encerramento aqui. Se alguém mandar a dúvida aí, eu respondo. Então é o seguinte, queria agradecer a todos vocês por estarem presentes aí, por chegar até o final da live. Não sei se todo mundo tá aí desde o começo, mas é extremamente gratificante poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. É bem legal, vocês não têm ideia do quão legal tá do outro lado aqui. Dá um pouco de trabalho, dá um pouco de nervosismo, mas é bem legal
conseguir compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. E já deixando também um aviso para aí, todas essas lives, essas 4 lives, elas vão ficar salvas lá no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito também, já se inscreve lá, que isso me ajuda bastante. Grande parte das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritos no canal, então quando eu posto um vídeo novo elas não recebem alguma notificação. Então se você puder, se inscreve lá no meu canal. E durante essa próxima semana eu vou liberar todas essas lives. Então se você não assistiu, se você perdeu alguma, eu recomendo que vocês assistam essas lives lá depois. Inclusive eu vou deixar também um resumo da aula para quem não tiver tempo ou para quem não quiser assistir a aula inteira. Eu vou deixar um resumo dessas lives lá com alguns tópicos que eu considero extremamente importantes. Então galera, basicamente é isso. Era isso que eu tinha para passar aqui para vocês na live de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa sequência de 4 lives aí. E é isso. Tamo junto, galera, e é nóis. Até a próxima.